Você já recebeu uma pessoa na sua casa que você tentou agradar essa pessoa e oferecer o melhor para ela? Já aconteceu isso? Então, já recebi algumas vezes pessoas importantes para o meu coração, para a minha família, na minha casa. E aí eu tentei oferecer o melhor que eu tinha. Muitas vezes foi um churrasco, que eu tento me esforçar para fazer, mas agora está difícil, né, economicamente falando, da gente fazer churrascos. Então, às vezes eu ofereço também um sanduíche, que fica mais dentro das minhas possibilidades, mais em conta, tal, mas eu preparo aquele sanduíche com todo carinho, com todo esforço. Tento arrumar a minha casa também para que as pessoas sejam bem recebidas. Uma vez eu até recebi o UP aqui, os adolescentes da igreja na minha casa, mais de uma vez na verdade. Então limpei o meu quintal, fiz lá o dever de casa. Eu tento contar as melhores histórias que eu tenho, que não são lá grande coisa, mas eu acho super engraçadas e dou aquela risada. E aí, para ver se a pessoa embala também. Eu tento oferecer para essa pessoa o que eu tenho de melhor. Vou tentar uma outra comparação. Quando a gente tem filhos, por exemplo, a gente tenta oferecer para os nossos filhos o melhor que a gente tem. Então, muitas vezes, muito provavelmente, você no passado teve uma condição mais difícil de vida, e agora você numa condição melhor, você oferece o melhor para os seus filhos. E aí você conta aquelas histórias, né, que todo filho tem que ouvir, que quando você ia para a escola era tudo difícil, e era tudo terrível, e você enfrentava tempestades e feras para chegar à escola e tal. E hoje eles têm, né, uma grande mordomia, assim, tudo muito mais fácil do que foi no nosso tempo. Mas a gente tenta dar o melhor para os nossos filhos. Deus age dessa maneira conosco também. Deus dá o melhor para nós. Davi repara isso nesse salmo. E ele vai descrever a sua vida nesse salmo para que eu e você aprendamos com ele. Quando a gente tem o melhor de Deus que é oferecido para a gente tem tudo o que a gente precisa. Quando a gente entende que tudo o que a gente precisa é o melhor de Deus, a gente entende que a gente não precisa de mais nada. Davi entendeu dessa maneira. Ele recebeu o melhor de Deus, ele entendeu que ter o melhor de Deus é ter tudo o que precisa, e ele declara, então, que ele não precisa de mais nada. Essa é a pregação dessa noite, acabou. Até a próxima semana. Irmãos, tem mais alguns segredos nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Está disposto a ouvir? Aqui nesse Salmo 23, a gente tem 3 cenas. A primeira cena é a cena do pastor com a sua ovelha. Essa cena vai do verso 1 ao verso 4. Esses versos são contemplados nessa noite. Verso 5 é uma outra cena, a cena de um grande banquete. E o verso 6 é a cena da casa de Deus, é a cena final. Dessas 3 cenas, a gente vai ver a primeira, que é a cena do pastor com a sua ovelha. Vamos ler? Salmo 23 diz assim, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Irmãos, Davi ensina para a gente que o Senhor é o nosso bom pastor. Jesus retoma essa imagem no Novo Testamento, e ele, diante dos seus discípulos, ele diz isso: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, e eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas vão reconhecer a minha voz, as minhas ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Aqui, quando você lê o início do texto, essa palavra Senhor,
que vem tudo com letra maiúscula e o S maiúsculo maior do que as outras letras maiúsculas, esse Senhor aqui é o nome de Deus. Aqui, a palavra que está escrita é Jeová, Yavé, Yehoah, Yahweh, a gente não sabe exatamente como se pronuncia, mas é esse Deus que se apresenta a Moisés lá atrás, e que Moisés vai dizer que é esse Deus que cria todas as coisas, todo o universo, todos os astros, todas as constelações. Ele dá nome para todas as estrelas, as chama pelo nome e elas atendem ao seu chamado. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus que Moisés pergunta assim: Senhor, quando me perguntarem quem é você, o que eu vou dizer? E Deus diz para ele: eu sou o que sou. Como é difícil a gente definir quem é a pessoa de Deus. Davi se apropria dessa pessoa, nesse relacionamento que ele tem de intimidade com esse Deus, e ele diz assim: o eu sou é alguma coisa. O eu sou para Davi não é indefinível. O eu sou para Davi está diante daquele relacionamento que ele tinha íntimo com Deus, e ele diz: o eu sou é o meu pastor. Davi sabia o que era ser pastor de ovelhas. Eu acho muito interessante na história de Davi que ele consegue ser o que Deus quer que ele seja, para a glória de Deus em quase todo o tempo. Então, por exemplo, num primeiro momento Davi era um simples pastor de ovelhas, e Davi vai ser um pastor de ovelhas para a glória de Deus. Depois ele se torna músico, e ele vai ser músico para a glória de Deus, e deixa de ser pastor de ovelhas, e depois ele se torna rei, e ele deixa de ser as outras coisas, mas se torna rei, e vive como rei para a glória de Deus. Eu já tive uma carreira como músico. Davi começou como pastor e se tornou músico. Eu comecei como músico e me tornei pastor. Minha carreira foi breve, confesso. Não cheguei a ter 15 minutos de fama. Foram 15 minutos terríveis que eu tive. E acabou a minha carreira ali. Hoje eu sou pastor. O que é interessante é que quando Davi se coloca nessa posição, meus irmãos, Davi, ele, como pastor, poderia se orgulhar disso, mas ele se coloca diante de Deus na posição de ovelha. Só que a gente tem que entender que Davi é rei também. Davi é um rei que diz que é ovelha, na verdade, de um bom pastor. A gente não conhece muito o mundo do campo, e a gente não conhece muito essa relação das ovelhas. Tem um livro que fala muito bem disso, um livro chamado Nada Me Faltará. É a exposição de um pastor de ovelhas, chamado Philip Keller. Esse cara foi pastor de ovelhas durante muitos anos, e ele vai olhar para o Salmo 23 e vai interpretar. Um pastor de ovelhas interpreta o Salmo 23 para a gente, e a interpretação que ele faz é simplesmente maravilhosa. Philip Keller vai lembrar aquilo que Ezequiel diz para a gente também na palavra de Deus, no capítulo 34. Em Ezequiel há uma profecia em que Deus condena os pastores de Israel. Então, Deus condena os pastores, não são pastores de ovelhas não, são os líderes, né? Essa figura de pastor como líder. E aí Deus vai dizer aquilo que os pastores estão fazendo de errado, mas aquilo que as ovelhas fazem de errado também. Quando a gente olha para esse ambiente de ovelha, a ovelha não é um bichinho de pelúcia, beleza? A ovelha não é um ursinho carinhoso, a ovelha não é um bichinho muito legal assim. Davi sabia disso. E Davi se coloca na condição de ovelha. A ovelha é um bicho altamente teimoso, altamente pirracento, rabugento, irascível, chateado. A ovelha é um bicho desse tipo. Para você ter noção, quando Ezequiel descreve as ovelhas, ele vai dizer o seguinte, que tem ovelha que come seu pasto, e aí ela fica com a barriga cheia, com a pança cheia de comida. E aí, em vez dela sair do pasto para que a outra coma, sabe o que ela faz? Ela pisa o pasto para não sobrar nada para a outra que vem depois dela. A ovelha bebe a água e pisa a água para sujar,
para que a outra ovelha beba água suja. As ovelhas, quando subiam um monte, o pastor tinha que ficar ligado, porque uma dava ombrada na outra. Sabe esse corpo que tem no futebol? Meu filho joga futebol comigo, aí ele me empurra o tempo todo, ele fala, foi corpinho, foi corpinho. Aí se eu dou uma encostadinha nele, ele fala, foi falta, cartão amarelo, tem que ser, quer me expulsar do jogo, vermelho expulso, foi corpinho. A ovelha dava corpinho na outra, corpão, pum, na outra, na subida, para quê? Para outra cair, para outra se machucar, se ferir. Davi conhece as ovelhas como ninguém, e ele se humilha diante desse Deus, e como rei ele se humilha mais ainda, e se coloca nessa posição de animal rebelde. Mas ele diz que Deus tem cuidado dele o tempo todo. Deus é o Senhor da vida dele, é o pastor que o guia. Tem um poema de um escritor britânico, muito famoso que você não conhece, chamado Invictus. É o poema de William Ernest Henley. Tem até um filme chamado Invictus, que você provavelmente também não assistiu, ou talvez sim, não sei. Esse filme é inspirado, o título é inspirado no poema, porque era do personagem principal do filme, era o poema preferido. Henley, quando escreve esse poema Invictus, ele diz algo impressionante, ele diz assim, na parte final do poema, né, no ápice do poema, ele diz, eu sou o Senhor da minha vida, ninguém governa o meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Henley prefere caminhar no vale da sombra da morte, sozinho. Olha que loucura, meus irmãos. Ele prefere caminhar pelo vale da sombra da morte sozinho. Ele é o capitão da sua própria alma, ninguém governa a sua vida. Davi, eu e você preferimos o oposto. O Senhor governa a nossa vida. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele é o capitão das nossas almas. E por isso no vale a gente não caminha sozinho. Imagine que você possa encontrar uma pessoa que você julgue muito legal. Tem alguma personalidade aí que você curta, tal? Sei que é difícil, né? Vocês são crentes, não é isso? Você já foi a algum show assim que você admirou a pessoa que fazia o show? Graças a Deus não, né, meu irmão? Poxa, a gente já vai poder acabar o culto agora. Sei lá, pensa numa personalidade. Vou dar só nomes horríveis. Infelizmente, não me vem outro à cabeça. Sei lá, Neymar. Pô, vamos dizer que eu possa encontrar o Neymar. É uma cantora que eu gosto de citar aqui, Taylor Swift. Vamos dizer que você possa encontrar essa moça. Olha só, já viu que tem umas promoções assim? Os fãs vão encontrar. Só que aí não encontra só você e a pessoa. São 10, são 20, são 30. Imagine que você esteja num grupo de 10 com uma pessoa muito importante. Você se sentiria honrado num grupo de 10 com uma pessoa muito importante? Davi se coloca aqui diante de Deus na posição de um para um. Você consegue entender? O Deus do universo está diante de Davi, sozinho com ele. Se eu te convidar e convidar mais 50 pessoas para minha casa, poxa, vou ter que dividir a atenção com 50 pessoas. Agora, se você for convidado sozinho, você consegue entender? Esse é o convite do Salmo. O Senhor nos chama para estar com Ele, face a face, pertinho dEle, o mais pertinho possível. Segunda lição desse texto. Somos chamados para uma vida de entrega. Somos chamados para uma vida de entrega. Existe algo nesse salmo que eu demorei anos para entender. Uma ovelha só está sozinha com o seu pastor em duas situações. Meus irmãos, a ovelha não é um pet, beleza? A ovelha não é o seu gatinho, não é o seu cachorrinho. A ovelha é um animal de rebanho. Ela está sempre no meio do seu rebanho.
Davi, mais do que nós, Davi, mais do que todo mundo, sabe que só há duas situações em que a ovelha está sozinha com o seu pastor. Primeira delas, se a ovelha se perde, o pastor tem que deixar as outras. Jesus conta uma parábola assim para nós, não é isso? Então, a ovelha perdida, o pastor deixa as 99, ele tem 100 ovelhas e vai buscar a perdida, coloca nos ombros e leva alegre de volta para casa. Existe esse mistério com a ovelha, quando ela se perde, ela fica atordoada, e aí atordoada ela não consegue mais andar. E aí, a ovelha, não sei se você sabe quanto pesa uma ovelha? A ovelha pesa mais ou menos o que a gente pesa. E quanto que a gente pesa? Aí cada um sabe de si. Eu não vou falar meu peso aqui para você. E o pastor coloca a ovelha nos ombros e leva de volta para casa. Existe, contudo, uma segunda situação. E Davi deve ter vivido essa situação inúmeras vezes. Meus irmãos, existe um momento em que o pastor olha para o seu rebanho, escolhe uma ovelha, separa essa ovelha e caminha com essa ovelha até Jerusalém. E lá a ovelha vai ser sacrificada. Esse texto mostra para a gente, muito provavelmente, essa figura. Uma ovelha que é separada do seu rebanho, caminha sozinha, confiante, com seu pastor, rumo ao santuário, que era assim nesse tempo, se entende? Se você não morasse em Jerusalém, como Davi não morava, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar o seu animal, caminhar léguas e léguas e milhas, até chegar à cidade de Jerusalém, e lá você tinha que oferecer o seu sacrifício. Davi vivenciou isso inúmeras vezes. Ele separou uma ovelha a uma ovelha e caminhou rumo a Jerusalém. Muito provavelmente, meu irmão, você se perdeu nos desejos dessa vida, de modo que você não percebeu que essa vida é totalmente passageira, transitória e momentânea. Em breve isso vai acabar. Somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Caminhamos, na verdade, para isso. Tudo vai ficar para trás. No final das contas, abriremos mão de tudo, entregaremos tudo no altar dele, e aí nos encontraremos com ele. Jesus disse para os seus discípulos, e seus discípulos sabiam disso certamente. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Tomar a cruz, meu irmão, é simplesmente assinar a sentença de morte. Ninguém sobrevivia a uma crucificação. O chamado de Jesus para nós é simplesmente esse. É o chamado de entrar no vale com Ele. Entrar no vale com Ele e depositar toda a nossa vida diante dEle, até que não reste mais nada, senão somente Ele do nosso lado. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. O verso 4 é um verso totalmente dramático. Eu estudei literatura a vida inteira. Se eu compusesse esse salmo, eu faria de modo totalmente diferente. Esse é um salmo de celebração. Esse salmo, com o verso 4, ele é totalmente estranho. Tem uma banda chamada Miquedem, é uma banda israelita, e eles tocam música e tocam os salmos. E aí eles tocam o Salmo 23. O título da música, infelizmente eu vou falar dessa maneira aí para você, é Adonai Roi,
porque eles substituem o nome de Deus por Adonai, para não pronunciar o nome de Deus, e eles dizem Adonai Roi, que é o Senhor, né, substituindo o nome de Deus, é meu pastor. Quando a banda interpreta esse salmo, você vai perceber, você às vezes não entende nada de hebraico, mas você vai perceber que quando chega no verso 4, e aí eu já estou te avisando, a música muda completamente, a música começa muito bem, parece que está tudo tranquilo, tudo dando certo. E é assim do verso 1 a 3, olha só que coisa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Uma ovelha dificilmente se deita. Philip Keller, pastor de ovelhas, ensina isso para mim. A ovelha só se deita quando está tudo certo, quando ela está com a barriguinha cheia, quando ela está com a sua sede saciada, quando não tem nenhum inseto chateando a ovelha, quando ela não está doente, quando está tudo bem, quando não tem perigo nenhum, ela se deita. Você observar uma ovelha deitada sobre pastos verdejantes é, para a visão de um pastor de ovelhas, algo totalmente maravilhoso. Ele conta que uma vez ele estava com um rebanho de mais de 1000 ovelhas. E aí chegou uma mulher com um cachorrinho desses pequenininhos, e quanto mais pequenininho, mais raivoso às vezes é o cachorro, que bota aqueles dentes assim, sabe, aquele pincher do mal. Ele falou que as ovelhas estavam bem, mais de 1000 ovelhas juntas, chegou aquele tampinha daquele pincher, e aí as ovelhas começaram a ficar nervosas, inquietas e tudo mais. A cena do início é maravilhosa, ele leva a gente para junto das águas de descanso, refrigera a nossa alma. Nesses dias terríveis de calor, você entende o que é refrigeração? Aleluia! É coisa maravilhosa, meus irmãos, mas vou confessar um pecado para vocês. Recentemente, eu me mudei para essa região, alguns meses, e eu morava na cidade ao lado. Aconteceu que quando eu estava vindo de mudança para cá, aquela Kombi cheia de coisas, aquela cena triste, eu vindo para cá, para essa região, eu passei por um viaduto do Alcântara. Estava para enxergar o coelho mais embaixo, tudo mais, aqueles bairros. Meu coração se encheu de altivez, irmãos, de soberba. E aí eu, soberbo, pensei comigo mesmo, tchau calor, até nunca mais. Foram 42 anos de calor, agora que fique para outro, e tchau. Eu queria até cuspir no chão para terminar a maldição, mas minha boca estava tão seca de calor que não dava. E aí eu terminei a maldição assim, irmãos, vim para cá. Aí começou esse verão agora. Cara, você já viu? Nas estatísticas, Niterói é primeiro lugar, vence São Gonçalo, Bangu. O que é isso, gente? O mundo está acabando. Culpa minha, irmãos. Podem orar. Lembrem de mim nas orações. Guia-me pelas veredas da justiça, um caminho bom, ele refrigera a nossa alma por amor do seu nome. A garantia que nós temos disso é o próprio nome de Deus, ele dá o próprio nome como garantia. Você já deu o seu nome? Antigamente era assim, né? A gente podia contar com o nome da pessoa como garantia. Estou vindo em nome de fulano de tal, ele mandou pegar esse negócio aqui. E aí estava tudo certo, Deus dá o nome dele, esse nome dele, o eu sou, ele dá como garantia. No entanto, quando chega no verso 4, a música da nossa vida muda radicalmente. E de modo terrível. A banda, quando interpreta essa banda Miquedem, o compasso da música muda, a melodia se torna dramática. Por quê? Porque agora nós estamos diante do inevitável vale da sombra da morte. Aqui você pode imaginar que isso é uma hipótese da vida, mas não é, é uma certeza. O vale existe, e mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar por ele. Você está vivenciando algum vale hoje, meu irmão? O Senhor é o seu pastor, Ele está contigo.
Vale significa a posição mais baixa. Então, essa era uma posição desfavorável. Numa batalha, por exemplo, era desfavorável. Então, por isso que as pessoas usavam cavalos, para elas ficarem um pouquinho acima das outras, e elas tinham vantagem. Eu, baixinho, numa batalha, vou me dar mal. O inimigo, quando vem de cima, ele tem vantagem de campo de visão, de formas de acertar a sua presa. Aqui um animal acima, ele poderia observar a ovelha. Isso seria totalmente arriscado e perigoso para essa ovelha. É impressionante que Davi encontra consolo nesses dias de vale. E aí o consolo de Davi está no finalzinho do verso 4, em que ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi pega os instrumentos daquele pastor, que são instrumentos também de disciplina. O pastor, às vezes, batia de leve na ovelha, para a ovelha encontrar o caminho, puxava um pouquinho a ovelha, incomodava um pouco a ovelha, para que ela se acertasse no seu caminho, para que ela corrigisse o seu caminho. Esses são também instrumentos, não somente de correção, mas são de proteção para a ovelha. Davi sabe que o vale vai acontecer, mas Davi sabe também que no vale o Senhor está com ele. Queridos, a vida não é a gente ter sucesso, acumular riqueza, ser benquisto por todo mundo, receber tapas nas costas, likes, etc., e passar por isso tudo aqui. Não é isso, nunca foi. A vida é entrega para Deus o tempo todo, até que Ele seja tudo o que a gente tem. E quando isso acontecer, a gente vai ter tudo o que a gente precisa. Reorganize o seu coração, reorganiza a sua história diante desse salmo. Por fim, verso 3, verso 4 e terceira lição: o Senhor simplesmente nos oferece o que Ele é. O Senhor simplesmente nos oferece o que Ele é. Quando você vai à minha casa, eu te ofereço o que eu tenho, é o que eu posso fazer. No entanto, o Senhor nos oferece aquilo que Ele é. A própria presença dEle é mais bela do que tudo que você possa encontrar. A própria presença dEle é mais bela e mais preciosa do que qualquer riqueza que você possa fazer nessa terra. Eu tenho em Deus aquilo que Ele é, e aquilo que Ele é, me é totalmente suficiente. É isso que Davi está declarando para a gente. Outro detalhe que você não reparou no texto, Davi muda o discurso no verso 4. Então, primeiro, é uma ovelha falando do seu Senhor. No verso 4 agora, é uma ovelha falando com o seu Senhor. Antes ele fala dele, agora ele fala com ele, e isso acontece justamente no vale. Quando o caminho é estreito, a ovelha que caminha sozinha com o pastor, ela tenta colar o máximo no seu pastor. O nosso Deus, meu irmão, é Deus de perto. O nosso Deus é Deus conosco. O nosso Deus é Deus de pertinho. Deus poderia habitar na casa mais bonita, no palácio mais bonito, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ele escolhe habitar no meio da sua igreja. Deus preferiu a nossa vida, a nossa carne. Ele não quis templos que a gente pudesse construir com a nossa riqueza. Deus quis habitar no nosso meio. E Jesus é o Deus Emanuel, o Deus que vem a nós e habita no nosso meio. Nessa cena de súplica agora e de oração, a ovelha sabe que o seu pastor está totalmente perto, e por isso a ovelha sabe que tudo o que vai acontecer
no meio desse vale é para o bem dela. Entenda, se você quiser experimentar a presença de Deus de modo único, o vale fará isso. A presença de Deus não impede as notas terríveis do vale da sombra da morte. Contudo, a presença de Deus torna esse vale suportável. E ainda que a gente sofre com alguém do lado, porque Jesus foi o único que sofreu sozinho. Jesus foi o único que enfrentou o vale de sombras e de morte sozinho, e ele venceu. Jesus venceu as sombras, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu sozinho, ele venceu para que eu e você não estivéssemos nunca mais sozinhos. Saia daqui entendendo isso. Tudo que você precisa é a presença dele. A paz que você já depositou em tantos sonhos que você fez para a sua vida, você só encontra nele a paz que excede todo o entendimento. O amor que você buscou muitas vezes em lugares errados, esse amor você encontra nele, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. A beleza que você buscou durante toda a sua vida está nele. A sua força vem do Senhor. Fonte de vida é a presença do nosso Deus. Não há riqueza maior do que essa. Ele é belo, Ele é bom, Ele é fiel. O único que é assim é o nosso Deus. Aquilo que você tem é o que você precisa. E o que você precisa é saber que Ele é o seu pastor. E isso é suficiente. Saia daqui dizendo isso para sua alma: o Senhor é o meu pastor. Isso é suficiente. Quantas vezes o nosso coração apontou o nosso arco para lugares errados e lançou flechas no ar sem saber em que isso iria dar. No entanto, meu irmão, por mais que você ganhe dinheiro, tem mais dinheiro para ganhar. Sabe quem é Elon Musk? Aquele cara lá, rico, mais rico, sei lá, segundo mais rico, fica primeiro mais rico. Sempre tem mais alguma coisa para esse cara querer, sempre tem mais alguma coisa para esse cara desejar. Nosso coração só encontra contentamento, nosso coração só encontra paz, nosso coração só é saciado nele. Nele toda ansiedade se cala. O vento e o mar lhe obedecem. A tempestade do seu coração, pode se calar na presença dele. Esse é o chamado para perto. O Senhor te chama para perto. Nessa noite, o Senhor te chama para perto. O que te impede de estar perto dele? Única aplicação: tenha o Senhor como bom pastor e não necessite de mais nada. Tenha o Senhor como bom pastor e não necessite de mais nada. Às vezes a gente acha que a gente precisa de respostas sobre o nosso futuro, para a gente ter o que a gente precisa. Então, eu tenho que saber como é que vai ser o ano, eu tenho que saber quanto que eu vou ganhar, se eu vou passar no concurso ou no vestibular ou não, se eu vou construir um relacionamento ou não. A gente precisa saber do futuro e acha que isso vai trazer contentamento para a nossa alma, mas não. O que traz contentamento para a nossa alma é estar na presença de Deus, somente. Aquilo que você precisa, Ele te dá de graça.
E olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, para entrar na presença de Deus, a gente não precisa fazer vestibular, a gente não precisa passar em concurso, a gente não precisa de diploma, a gente não precisa ser bem-sucedido, a gente não precisa ter fama, a gente não precisa de nada. A gente precisa de um coração de ovelha humilde, olhando para Deus e chamando de pastor, sinceramente, querendo a presença dEle, e é só isso. Aquele que aceita você do jeito que você é. Aquele que está te chamando para perto. Aquele que chama você para que você descanse nele. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nossa alma só tem descanso em Cristo. Use esse tempo de retiro para que você viva esse salmo verdadeiramente. Confie no Senhor. Entregue a sua vida a Ele, os seus caminhos a Ele. Certamente nada vai te faltar. Vá para o retiro com o coração disposto a aprender, a abrir mão do seu orgulho, a abrir mão dos pecados que estão escondidos, da sua mente, daquilo que você acha que sabe, das suas máscaras, das suas manias, das suas certezas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Coloca isso tudo no altar dele, lá no retiro. E diz para ele: Senhor, faz o que você quiser. Meus irmãos, meu coração tem essa disposição para esse retiro. Eu vou para lá para ser tratado. Vou para lá para Deus ferir meu coração, rasgar e me dar um coração novo, fazer tudo de novo, corrigir a minha vida, fazer como um pastor tem que fazer, para que eu possa de algum modo me aproximar daquilo que é tão sublime quanto a presença dEle e viver com Ele no resto da minha vida. Por fim, irmãos, o nosso bom pastor é aquele que enfrentou todas as sombras e venceu. Aquele que enfrentou a morte e venceu. Aquele que enfrentou o inferno e venceu. Cristo venceu sozinho, para que a gente pudesse caminhar pertinho dEle. Te convido a caminhar pertinho dEle, então. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. O final do salmo que eu não li é conquistado por Cristo. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É assim com você, meu irmão. Bondade e fidelidade te acompanharão. Isso não extingue o vale da sombra da morte. Bondade e fidelidade te acompanharão até no vale. E você vai viver na casa do Senhor para sempre. Que seja assim, para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de entrega, Senhor, a entender aquilo que o Senhor propõe para nós, quando nos chama a tomar a cruz e seguir, Senhor. Nos ajude, Senhor. Trata conosco no retiro. Lute conosco no retiro, Senhor. Lute por nós no retiro, Senhor, por favor. Corrija o nosso coração. Mostra para a gente aquilo que ainda falta, Senhor, e falta tanta coisa. Tem misericórdia de nós, Senhor, naqueles dias lá. Muito obrigado, Senhor, porque guardamos essa certeza, porque você prometeu pelo seu nome, e você é fiel, de que caminharemos debaixo da tua bondade e da tua misericórdia todos os dias da nossa vida. Que a tua bondade e a tua fidelidade nos seguirão, então. Que seja assim, Senhor, durante a nossa trajetória nessa terra, em nome de Jesus. Amém.